Olá, eu sou o Gabriel e sejam para mais uma aula. E na aula de hoje nós iremos falar sobre a estrutura. Deixa eu só marcar aqui. Sobre a estrutura interna da Terra e dinâmica das placas tectônicas. Bom, a Terra, eu vou até tirar o fone para falar aqui. A Terra é um planeta dinâmico, com estrutura interna complexa e um sistema de placas entrando em constante movimento. Essa interação entre o interior da Terra e a sua superfície molda a geografia, a geologia e até mesmo o clima do nosso planeta. A estrutura interna da Terra. A Terra é composta por camadas concêntricas, cada uma com características e composição distintas. A crosta. A crosta é a camada mais extensa e fina da Terra, variando em espessura de cerca de 5 km sobre os oceanos a 70 km sobre os continentes. Bom, para quem está se perguntando aí, hoje vamos tratar de quatro assuntos em geografia. Frente A. Estrutura interna da Terra e a dinâmica das placas tectônicas e dinâmica interna da Terra e ciclos das rochas. Ok? Então, como eu estava lendo, que as crostas é a camada mais externa e fina da Terra, variando em espessura de cerca de 5 km sobre os oceanos a 70 km sobre os continentes. É composta por rochas sólidas dividida em placas tectônicas que flutuam sobre o manto. O manto é a camada mais espessa da Terra, representando cerca de 80% do seu volume. É composto por rochas em estado sólido, semissólido, com temperaturas e pressões elevadas. A parte superior do manto, juntamente com a crosta, forma a litosfera. Abaixo da litosfera. Abaixo da litosfera encontra-se a atmosfera, uma camada mais plástica. Vou ler tudo de novo. O manto é a camada mais espessa da Terra, representando cerca de 80% do seu volume. É composto por rochas em dois estados, o sólido e o semissólido, com temperaturas e pressões elevadas. A parte superior do manto, juntamente com a crosta, forma a famosa litosfera. Abaixo da litosfera encontra a astenosfera, uma camada mais plástica que permite o movimento das placas tectônicas. O núcleo é a camada mais interna da Terra, dividida em núcleo externo e núcleo interno. O núcleo externo, fora. Externo, fora, interno, dentro. Fora e dentro. O núcleo externo, fora, é composto principalmente de ferro e níquel líquidos. O movimento do ferro líquido no núcleo externo gera o campo magnético da Terra. O núcleo interno, dentro, é composto principalmente de ferro sólido, devido à enorme pressão. Apesar de estar muito quente, a pressão é tão grande que ele permanece sólido. Agora vamos falar sobre a dinâmica das placas tectônicas. A teoria da tectônica de placas explica que a litosfera é dividida em grandes placas que se movem sobre a astenosfera. Esse movimento é impulsionado pelas correntes de convecção no manto, onde o calor do interior da Terra faz com que o material mais quente suba e o material mais frio desça. Ou seja, a teoria da tectônica de placas é o seguinte: quanto mais calor tem no interior da Terra,
o material mais quente sobe e o mais frio desce. Mais quente sobe, ó, mais quente sobe. O mais quente sobe e o mais frio desce. Sobe, desce. Quente sobe, frio desce. Beleza? Existem três tipos principais de limites de placas tectônicas. Limites divergentes. As placas se afastam uma das outras, permitindo a ascensão de magma do manto. Esse processo cria nova crosta oceânica, como nas dorsais meso-oceânicas. Aí também temos os limites convergentes. As placas colidem umas com as outras, resultando em diferentes fenômenos, dependendo dos tipos de placas envolvidas. Colisão entre placas oceânicas. Uma placa desliza sobre a outra, subducção, formando fossas oceânicas e arcos vulcânicos. Fossas, lembra das fossas marianas, que é uma das fossas mais fundas encontradas no nosso planeta Terra. Se eu estiver errado, me perdoem. Colisão entre placa oceânica e placa continental. A placa oceânica desliza sobre a continental, formando cadeia de montanhas e vulcões. Colisão entre placas continentais. As placas se comprimem, formando grandes cadeias de montanhas, como os Himalaias. Limites transformantes. As placas deslizam lateralmente em relação à outra. As placas deslizam. Rebobina. Limites transformantes. As placas deslizam lateralmente uma em relação à outra ao longo de falhas transformantes. Esse movimento pode causar terremotos frequentes, como na falha de San Andreas, na Califórnia. Consequência da dinâmica das placas tectônicas. O movimento das placas tectônicas é responsável por uma variedade de fenômenos geológicos, incluindo terremotos. Ocorrem quando as placas se movem repentinamente ao longo de falhas. 2. Vulcões. Formam-se em limites de placas convergentes e divergentes, onde o magma ascende à superfície. 3. Montanhas. Surgem em limites de placas convergentes, onde a colisão das placas eleva a crosta. Fossas oceânicas. Depressões profundas no fundo do oceano, formadas em zonas de subducção. Tsunamis. Ondas gigantescas causadas por terremotos submarinos ou erupções vulcânicas. E deriva continental, o movimento lento e contínuo dos continentes ao longo de milhões de anos. A compreensão da estrutura interna da Terra e da dinâmica das placas tectônicas é fundamental para entender a geologia, a geografia e os riscos naturais do nosso planeta. Então, mais um módulo encerrado com sucesso. Agora, como prometido, a gente vai fazer 2 módulos por aula. Eu falei que eu ia falar que apenas em geografia A, mas não. Em geografia B, eu juntei com o 2 e deixei o 3 sozinho. Então vai ser a aula do módulo 1 e 2 de geografia B vai ser um pouquinho mais longa do que a aula do módulo 3 de geografia B também. Mesma coisa aqui, essa aula aqui agora é 3 e 4, a próxima é só 6. Geografia B é 1 e 2 e a próxima é só 3. Ok? Então, bora lá.
dinâmica interna da Terra e o ciclo das rochas são processos geológicos interligados que moldam o nosso planeta há bilhões de anos. Vamos explorar esses conceitos em detalhes. Nós vamos falar sobre dinâmica interna da Terra e o ciclo das rochas. Dinâmica interna da Terra. A Terra é um planeta dinâmico, com um núcleo quente e ativo que funciona em diversos processos geológicos. A estrutura interna da Terra é dividida em camadas: crosta, manto, núcleo. Crosta é a camada externa sólida, dividida em crosta oceânica, mais fina e densa, e crosta continental, mais espessa e menos densa. O manto, a camada intermediária, composta por rochas em estado sólido e parcialmente fundido. O magma, no caso, fundido, que é o magma, que se movem em correntes de convecção. O núcleo é a camada mais interna, dividida em núcleo externo líquido e o núcleo interno sólido, externo fora e interno dentro, ambos compostos principalmente de ferro e níquel. Processos geológicos impulsionados pela dinâmica interna. Tectônica de placas. O movimento das placas tectônicas sobre o manto causa terremotos, vulcões, formação de montanhas e deriva continental. Vulcanismo. A erupção de magma na superfície terrestre cria vulcões e forma rochas ígneas. Terremotos. A liberação abrupta da energia nas falhas geológicas causa tremor de terra. Metamorfismo. O metamorfismo é a transformação de rochas pré-existentes sob alta pressão e temperatura cria rochas metamórficas. Ciclo das rochas. O ciclo das rochas é um processo contínuo de transformação que converte os três tipos principais de rochas. Rochas ígneas, formada pelo resfriamento e a solidificação do magma ou lava. Rochas sedimentares, formadas pela compactação e cimentação de sedimentos, fragmentos de outras rochas, restos de organismos. Rochas metamórficas, formadas pela transformação de rochas pré-existentes sob calor e pressão. Etapas do ciclo das rochas. Magma, cristalização, intemperismo e erosão. O magma, o estágio inicial do ciclo com rocha fundida no interior da Terra. Cristalização, o resfriamento do magma forma rochas ígneas. Intemperismo e erosão, a quebra das rochas em fragmentos menores pela ação do vento. Intemperismo e erosão é a quebra das rochas em fragmentos menores pela ação do vento, da água e gelo. 4. Sedimentação, o transporte e deposição dos sedimentos em camadas. Litificação, a compactação e cimentação dos sedimentos formam rochas sedimentares. 6. Metamorfismo, a transformação das rochas sob o calor e a pressão formam rochas metamórficas. E 7. A fusão, o derretimento das rochas metamórficas forma magma, reiniciando o ciclo. Agora, para finalizar, temos um textinho de finalização. Que eu só vou ler isso aqui, ó. Até aqui. Isso aqui é irrelevante. Interconexão entre dinâmica interna e ciclo das rochas. A dinâmica interna da Terra impulsiona o ciclo das rochas, fornecendo o calor e a energia necessários para a formação e transformação das rochas. A tectônica de placas, o vulcanismo e o metamorfismo são processos diretamente relacionados à dinâmica interna e desempenham papéis cruciais no ciclo das rochas. Então,
essa foi nossa aulinha de geografia. Agora eu vou dar o módulo 6, que é recursos minerais do Brasil e do mundo. E deixa eu, peraí. Eu vou dar essa aula 6, que é do módulo 6, vai ser bem mais rápida. Vai ser papum pelitão, tá bom? Então, é isso. Um beijo pra quem quer, abraço pra quem não quer. Valeu, falou e tchau. Fui.